Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Aprendi com Meu Cachorro, onde a gente fala sobre luto pet, espiritualidade e todas as lições mais preciosas que só os pets são capazes de dar. Eu sou Fernanda Lobo e o tema do episódio de hoje é: você não quer respostas, você quer alívio. Hoje em dia a gente vive na cultura da resposta imediata. Parece que tudo precisa ser resolvido para ontem. A gente precisa ter uma resposta imediata sobre o nosso relacionamento, sobre a nossa carreira, sobre o futuro, sobre o luto do nosso pet, e a gente vive nessa constante ansiedade. E eu percebo muito isso nas leituras de tarô que eu faço. Muita gente chega já querendo uma resposta imediata para tudo, inclusive em relação ao luto pet, onde é um momento que naturalmente surgem muitas perguntas sem resposta na nossa vida. Mas uma coisa que eu aprendi e venho aprendendo muito, tanto nas leituras de tarô quanto nos lutos pet que eu já vivi na minha vida, é que muitas vezes a dor, ela não vem da falta de resposta, mas ela vem dessa necessidade que muitas vezes a gente tem de controlar o futuro, sendo que ele ainda está sendo construído. A gente já quer ter uma resposta do lado da frente. E eu acho que isso aparece de um jeito bem intenso no luto pet, quando a gente começa a se ver com aqueles questionamentos de: será que eu já pego outro pet? Será que se eu amar outro pet eu vou estar traindo a memória desse meu pet que se foi? Quando essa dor vai passar? Será que em algum momento eu vou conseguir olhar as fotos e os vídeos e lembrar dele sem chorar e sem ficar triste? Será que eu devo guardar as coisas dele ou eu dou? Percebe como nenhuma dessas dúvidas elas são exatamente sobre a decisão em si que você quer tomar? Elas são muito mais uma tentativa de aliviar a dor. Porque se você tem a resposta sobre quando devo adotar outro pet, você já fica um pouco mais tranquila. Se você tem a resposta sobre será que eu vou estar traindo a memória do meu pet, você já se sente menos culpada. São sempre dúvidas em relação a um futuro que ainda está em construção, que a gente tem a necessidade de ter essas respostas para tentar, de alguma forma, aliviar a dor do presente, já pensando no futuro. E nesses casos, quando a gente pergunta isso pro tarô, por exemplo, dificilmente o tarô responde sim ou não para essas questões todas, essas dúvidas todas. Geralmente o tarô aponta medos, inseguranças, etapas que a gente ainda precisa vencer para de fato tomar essa decisão. Às vezes você está muito na dúvida: será que eu adoto outro pet agora? Será que está muito recente para isso? E na verdade, por trás dessa dúvida, tá ali todo um processo que você ainda precisa viver. Às vezes relacionado ao luto em si do seu pet que se foi, às vezes algo relacionado a você mesmo, aos sentimentos que você vem cultivando em relação a essa situação, algum sentimento de culpa, ainda elaborar melhor essa tristeza e essa ausência desse pet que se foi. E com essas dúvidas, através do tarô principalmente, a gente percebe que muitas vezes não é sobre a questão em si, é sobre o que está por trás dela. Às vezes não é sobre eu devo adotar outro pet ou não. É sobre o que dentro de você ainda precisa elaborar sobre isso. Às vezes você ainda tem algum sentimento de culpa em relação ao pet que se foi. E se você não trabalha isso em você, fica difícil você conseguir entregar esse amor pro novo animal. Às vezes é a perda da nossa identidade, que a gente acaba tendo no luto pet, né? Ali por alguns instantes, por alguns momentos. Parte nossa se vai com esse pet, né? Então a gente se vê um pouco sem a nossa identidade mesmo no luto pet. E a gente ainda precisa, às vezes, reorganizar isso internamente, entender quem a gente é agora, sem esse pet, sem uma parte importante nossa que ele levou com ele, mas ao mesmo tempo renascendo em uma parte nossa que ele também deixou. Percebe como a decisão geralmente não é sobre o que você deve fazer. Devo adotar outro pet? Devo guardar as coisas do meu pet? Muitas vezes é sobre o que dentro de você ainda tá bagunçado. Eu acho que no luto, principalmente no luto pet, que é um luto muitas vezes banalizado por muitas pessoas, né? Existe uma pressão muito grande pra gente voltar ao normal, entre aspas. Pra gente decidir logo se vai ter outro pet ou não, pra gente voltar logo ao normal, pra gente doar logo as coisas que eram desse pet, pra gente tomar logo decisões
que indiquem que a vida voltou ao normal. Existe essa pressão no luto, né? Principalmente no luto pet, que é um luto onde muitas pessoas que estão de fora, que nunca vivenciaram esse amor verdadeiro com os animais, não conseguem compreender. E acham às vezes bobeira, volta logo ao normal, nossa, mas tá há tanto tempo nisso, já tá na hora de seguir a vida, já tá na hora de repente adotar um outro pet. E aí vem até aquela ideia de substituir, pra você começar a ter outra distração, a ter outro pet pra cuidar. Mas essa pressão do luto pet, que muitas vezes vem de fora, né, de outras pessoas, e muitas vezes vem de nós mesmos, né, de já querer superar logo isso, ela acaba dificultando. Porque a gente tenta apressar algo que ainda está sendo elaborado dentro da gente. A gente tenta vivenciar o externo, né, ou seja, vivenciar a nossa vida de uma forma que não acompanha o tempo interno, não acompanha o tempo da gente processar tudo isso que envolve esse luto, da gente se despedir, não só desse pet que se foi, mas dessa nossa parte que foi junto com ele, da gente reconstruir quem a gente é, enquanto ser humano, enquanto tutor, enquanto pessoa, indivíduo, porque no luto pet a gente vivencia isso, né? Quem viveu um luto pet sabe disso. E o tempo no luto, ele não acompanha a ponteira do relógio. A vida, ela segue, inevitavelmente. A gente precisa voltar pra rotina, pro trabalho, pro dia a dia, pros afazeres, pra convivência com as pessoas, pra convivência com os nossos pets que ficaram. Mas dentro da gente, muitas vezes, ainda tá tudo totalmente desorganizado. Ainda tá tudo totalmente perdido. A nossa identidade tá perdida. A gente não sabe ainda se a gente superou ou não, se a gente está pronto ou não para adotar um outro pet, por exemplo. A gente não sabe ainda os sentimentos que estão dentro da gente e que não foram elaborados e curados. Muitas vezes tem culpa, muitas vezes tem uma tristeza muito profunda que ainda não conseguiu se instalar, se acomodar melhor dentro da gente. Ainda tem uma saudade que dói e não traz boas lembranças no começo, né? Só traz aquelas lembranças dos últimos momentos, muitas vezes lembranças associadas à culpa, lembranças associadas ao sentimento de finitude. E quando a gente tenta forçar isso, né, de não, mas eu preciso saber se eu vou adotar outro pet agora, mas eu preciso saber, será que eu dou as coisas dele ou não, mas eu preciso voltar a viver. A gente fica forçando isso, né, dessa pressão de voltar ao normal. E a gente não para silenciar o mundo externo e se escutar. E entender o que dentro da gente ainda precisa de tempo. De tempo para absorver as informações todas que envolvem o luto pet. De tempo para acomodar os sentimentos. De tempo para ouvir esses sentimentos. Entender de onde vem uma possível culpa. Entender em que lugar essa saudade vai começar a estar alocada dentro da gente. E a gente fica nessa eterna busca por um alívio disfarçado de uma busca por respostas. E o que eu aprendi no meu luto pet, nos meus lutos pets em relação a isso é que a dor ela não vai passar de repente. E ela vai oscilar muito. No começo ela vai ser muito profunda, latente. E aos poucos ela vai se acomodando, amenizando. Aí de repente ela volta com uma intensidade assim devastadora na sua alma. E aí depois ela se acomoda de novo. É tudo um processo, sabe? E eu acho que quando a gente para de se cobrar em relação às respostas práticas do dia a dia, como isso de será que eu pego outro pet ou não? Será que eu dou as coisas do meu animal ou não? E até respostas mais profundas mesmo, né? Em relação à morte, em relação ao porquê das coisas terem sido dessa forma. Eu sei que no luto pet a gente fica bombardeado por todas essas dúvidas. Desde as dúvidas da vida prática até as dúvidas das profundezas da nossa alma. Mas eu acho que a busca incessante e louca por essas respostas no luto pet, ela tá muito associada a esse desespero por um alívio que a gente busca mesmo, né? Porque no luto pet a gente sente uma dor dilacerante e uma dor muitas vezes que
a gente sente até meio que uma culpa de sentir, às vezes, por conta dessa pressão de tá assim até hoje por causa de um pet, não tá na hora de já começar a viver a vida, né? A gente fica, mesmo que a gente não ouça isso das pessoas, a gente tem isso no nosso subconsciente às vezes, porque a vida é assim, né? O mundo é assim. A maioria das pessoas pensa dessa forma, e a gente acaba tendo isso dentro da gente mesmo, né? Mesmo que a gente ame incondicionalmente os nossos animais, a gente tem isso até em luto de pessoas, né? De precisar voltar logo à vida depois de um certo tempo. Imagina no luto pet. Muito mais. Mas o que eu venho aprendendo muito nos lutos pets que eu vivi, que eu vivo, é que quando a gente mantém a calma interior em relação a essas respostas, elas aparecem de uma forma muito mais natural, sabe? Quando a gente para de se questionar de, meu Deus, quando essa dor vai passar? Nossa, quando será que eu vou conseguir voltar a frequentar os lugares que eu ia com meu pet? Quando será que eu vou conseguir me entregar o meu amor para um novo animal? Por que será que isso aconteceu com o meu animal? Por que ele teve que partir tão cedo? Por que foi assim? Quando a gente para, e eu sei que é difícil, tá? Não tô falando que é fácil. Mas quando a gente para de se cobrar em relação a essas respostas, elas começam a vir aos poucos. E elas começam a vir aos poucos, muitas vezes, de uma forma simbólica, que é uma das formas que eu acho mais incríveis dos animais ensinarem pra gente. Eles ensinam pra gente através dos símbolos em vida e além da vida. A nossa relação com os animais não envolve fala, não envolve tanta coisa que o mundo dos humanos tem, mas envolve um vínculo e um entendimento de corpo e alma que muitas vezes vai muito além do nosso relacionamento com qualquer outro ser humano que é da nossa mesma espécie, que fala a nossa língua e que, em teoria, nos entenderia muito melhor. É aquele famoso soltar, sabe? Solta. Vivencie a sua dor, sim, porque é importante a gente entender aonde essa dor bate, né? Bate na culpa, bate numa saudade que você não sabe lidar, bate com uma sensação de finitude que dilacera a sua alma, bate com as dúvidas do futuro, de você não saber se você vai um dia conseguir voltar a ser a pessoa que você era, se você vai conseguir um dia entregar o seu amor para um outro animal. Solta um pouco isso, sabe? Começa a entender a sua dor e não se cobrar pelas respostas. Eu acho que uma das coisas que mais me ajudou nos meus lutos pets foi isso. Pra mim, particularmente, isso vem muito através da escrita. Quando eu escrevo, pra mim, eu sinto que os meus sentimentos e meus pensamentos, eles se organizam e eu consigo ter mais lucidez deles, sabe? Mas pra você pode ser da forma que for. Pode ser escrevendo, pode ser conversando com alguém, pode ser vendo e revisitando lembranças e fotos do seu animal. Cada pessoa tem um jeito de realmente conseguir elaborar a dor. Eu acho que é isso, a gente precisa elaborar a dor antes da gente querer ter todas as respostas. Porque quando você começa a elaborar a sua dor, aí você começa a entender. Sabe, no luto do grupo, por exemplo, eu tinha muitas dúvidas em relação a, por exemplo, por que isso teve que acontecer com o meu animal? Por que isso teve que acontecer com ele, cara? Ele era um cachorro incrível, um cachorro que sempre, como todo animal, né, sempre só ofereceu amor, sempre só ofereceu o bem. Por que ele teve que passar por isso tudo? E, apesar de eu não ter essa resposta exata, e provavelmente nunca terei nessa vida, mas várias mini respostas em relação a isso começaram a vir pra mim, conforme eu fui escrevendo sobre essa dor, sobre a dor de eu, de certa forma, não aceitar que isso tivesse acontecido com ele, com o meu cachorro, sabe? Eu comecei no meu caso, a escrever muito sobre isso e eu comecei a entender aonde essa dor se acomodava dentro de mim. Por que essa dor ela é tão latente em mim em relação a isso? É muito superficial a gente falar que acho injusto isso ter acontecido com o meu cachorro, porque ele era um cachorro, um animal incrível. Ok, mas isso é muito superficial. Quando você começa a realmente elaborar isso,
ou se existe algum tipo de culpa, né? Luto pet eu sei que envolve muita culpa também. Às vezes você sente alguma culpa de pensar, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito diferente. Mas elabora melhor isso. Da onde vem essa culpa exatamente? Por que você acha que você deveria ter feito mais? Por que você acha que de certa forma foi culpa sua isso ter acontecido com ele, ou dessa forma com ele? Elabora isso. E não é do dia pra noite, não é em um texto que você faz ou em uma conversa que você tem com alguém que essas respostas vêm pra você. Não. É justamente você entender essa dor e aos poucos ir elaborando ela, entendendo realmente a raiz dela. Porque aí as respostas começam a vir de uma forma fluida, sabe? De uma forma natural. E quando elas começam a vir dessa forma, você sente esse alívio que a gente tanto procura no luto pet. Para aliviar a nossa dor da ausência deles, a nossa dor da culpa, a nossa dor da saudade. Ela vem, cara, esse alívio vem. É claro que a gente vai passar, pelo menos eu acredito que comigo vai ser assim, né? Que eu vá viver a minha vida inteira com o sentimento de saudade em relação aos meus pets que se foram. Mas com essas respostas que trazem esse alívio, essa saudade, ela vai se modificando. E não só ela vai se modificando, mas o mais incrível disso é que ela vai fazendo a gente ter uma lucidez muito, muito clara, assim, sobre a transformação do amor, do vínculo de amor. De que a morte leva muita coisa, mas não leva os vínculos de amor, que ele vai só se transformando. No início dos meus lutos pets, eu sentia até raiva quando eu ouvia coisas assim. De, o amor não morre, ele se transforma. Eu sentia raiva mesmo, eu pensava, dane-se que se transforma, não vai ser igual era. Eu não tenho mais meu animal aqui comigo pra eu olhar na carinha dele, pra eu apertar ele, pra eu abraçar ele, pra eu sentir a lambida dele. Então que se dane que vai se transformar. Eu queria que fosse assim, como não vai ser mais. Mas nos processos de luto, os meus animais, eles me ensinaram que isso é uma imaturidade, sabe? Uma imaturidade de alma, uma imaturidade emocional, uma imaturidade perante a vida mesmo, né? Porque a vida não se resume a isso aqui. Não se resume ao nosso elo físico com eles. É claro que é um elo incrível e que quando tem essa ruptura dói demais, mas não se resume a isso. Não se resume a isso. E quando você começa a elaborar essa dor, a entender que as respostas de certa forma estão vindo e sentir esse alívio vem muito da consciência, né? Do entendimento disso tudo. E aí sim, você começa também a não se botar mais tanta pressão. Porque você começa a viver mais naturalmente. Naturalmente você vai perceber que é o momento de ter outro pet. Naturalmente você vai começar a conseguir reviver a sua vida e a sua rotina. Naturalmente você vai começar a ter uma relação diferente com aquela dor que ainda existe, mas que não é mais daquela forma quase insuportável que é no começo. Eu acho que o principal é a gente saber que nem toda decisão precisa ser tomada hoje. Por causa dessa pressão do luto, da gente ter que voltar à vida, da gente ter que ter as respostas para tudo agora. Vai entendendo, vai escrevendo, vai conversando com alguém, vai vendo as fotos do seu animal, da forma que for melhor para você ir tendo esse processo. Porque aí a gente começa a perceber que o amor, ele sempre encontra uma nova forma de permanecer. E amor que só permanece vinculado à dor, não é o amor que deve permanecer. Isso é uma coisa temporária. Assim que a gente perde nosso pet, é claro que o amor está muito vinculado à dor. Inclusive esse passa a ser o nosso vínculo com ele naquele momento. Mas aos poucos a gente vai entendendo que não. Que o amor verdadeiro, ele usa a dor só como uma passagem do momento da ruptura. Mas depois ele vai encontrando várias formas de permanecer na forma como ele deve permanecer. Que é o amor, puramente amor. Se transformando e fazendo o nosso pet estar sempre presente na nossa vida.
mesmo na ausência física deles. Espero muito que esse episódio tenha te ajudado, principalmente se você estiver passando por um momento de luto pet. E eu te espero lá no nosso Instagram, @gurilinda, pra você me mandar um direct, me dando sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no nosso podcast, sobre luto pet e espiritualidade. E eu te vejo semana que vem. Tchau!